Então, pessoal, no MF Talks de hoje eu vou ter um convidado muito especial. Eu acho que quando você viu na descrição vereador, você não deve estar entendendo em nada por que um vereador está aqui no MF Talks. Mas o Leandro tem uma relação com o mercado financeiro, ele já estagiou no Opportunity, eu conheci o Leandro no mestrado no IMPA, depois o Leandro foi fazer doutorado no IMPA. Então, se você não sabe o que é o IMPA, pesquisa. Então, fazer o mestrado no IMPA já não é nem um pouco fácil, ainda mais fazer o doutorado. Ele se formou no IME, estudou em Harvard, fez um período em Harvard. Então, o Leandro é um dos caras mais inteligentes que eu já conheci na vida. Eu lembro no mestrado lá no IMPA, estava tendo aula de equação diferencial parcial. Eu pensando na minha cabeça, pô, ninguém está entendendo nada dessa aula. E vinha o Leandro fazer uma pergunta inteligente sobre o assunto. Então, o Leandro também me ajudou muito no mestrado, em lista de exercícios. Então, o Leandro é um cara muito inteligente. Quando eu vi a notícia que ele ia se candidatar a vereador, eu não entendi nem um pouco. Eu acho que vocês não têm a noção quanto ele abdicou. Até você ver um salário de um vereador pode parecer alto para a maioria das pessoas, mas vocês não têm a noção quanto o Leandro estaria ganhando se tivesse ido para o mercado financeiro, para construir estratégia. Então, já começar com a pergunta, primeiro agradecendo o tempo dele, e começar com a pergunta, o que fez você se candidatar a vereador, que é meio que inacreditável, assim, quem ouve seu currículo, tudo, é inacreditável você ter sido candidato a vereador. Bom, Rafael, primeiro, antes de entrar na pergunta em si, cara, eu tenho que agradecer realmente, tanto pelo convite para estar aqui justamente participando dessa conversa, desse bate-papo. Queria agradecer por essa introdução, né? A introdução foi um pouco além, assim, mas muito obrigado mesmo, assim, pela consideração. A gente realmente estudou junto no mestrado. Rafael aqui, para quem não sabe, aqui era sempre a cabeça da turma, na verdade. Ele está falando aqui que eu estava não mesmo, as equações e as EDPs, mas não é verdade. Assim, a gente sempre teve muito entrosamento, né? Sempre muito proativo, sempre muito disposto. Então, assim, parabéns pela iniciativa mesmo. Eu sei que não é uma coisa fácil você tomar a frente de projetos como esse do MF Talks. Então, realmente é para admirar e para incentivar. Então, muito obrigado. Agora, vamos ver. A pergunta é sobre o... A pergunta vou resumir então a pergunta que eu falei pra caramba. Assim, você teria uma carreira brilhante numa consultoria estratégica, no mercado financeiro, ia ganhar muito mais que um vereador. O que te motivou a entrar nessa carreira política? Assim? Então, eu sempre me interessei muito pelo meio, e lá nos idos de 2016 foi muito um sentimento, foi um misto, na verdade. Foi entre um sentimento de indignação pelas coisas que estavam acontecendo no país, e também um sentimento de ver que os ideais, no caso, as ideias e as bandeiras de direita, elas eram muito subrepresentados dentro dos parlamentos em geral. Então, você via, por exemplo, e ainda vê, apesar de que agora a gente está tendo uma virada depois da eleição de 18, mas você ainda vê, e naquela época era muito mais forte, a preponderância de ideal marxista, aquele sindicalismo pelego. Enfim, as pessoas aqui, elas tinham os ideais de esquerda como um todo, né? Então, agigantamento do Estado, alta carga tributária, as pessoas também não tinham tanto apreço por liberdades individuais, né? A gente está vendo agora esse avanço que estão fazendo sobre liberdade de expressão, liberdade de ir e vir, questão de prisão arbitrária. Então, tudo isso, vendo essa conjuntura política, eu tinha justamente muita vontade de poder dar uma contribuição. Você foi eleito em 2016, isso aí foi quando que começou? 2014? Em 2016. Na verdade, eu já acompanhava paulatinamente, eu acompanhava as discussões já desde o ensino médio. Durante a época da universidade, no início da universidade, como era uma universidade militar e de engenharia, a gente fica um pouco à parte, mas depois, quando chegou no meio da universidade, eu voltei a acompanhar justamente as discussões, e era uma coisa que sempre causava uma certa indignação, porque, na verdade, no debate público você via preponderar um outro campo, e por vezes as pessoas nem sabiam quais eram os argumentos de direita, quais eram as bandeiras e os posicionamentos, porque realmente era tomado por manifestações, essas todas que eu expliquei. Então, e era justamente isso. E quando chegou em 2016, a gente não tinha muita estrutura mesmo, mas tinha muita vontade, e a gente foi para a rua mesmo, sem experiência prévia, juntaram algumas pessoas ali, e fomos fazer campanha. E graças a Deus, assim, de peito aberto, conversando com as pessoas, muitas abriram as casas, muitas fizeram propaganda, o pessoal que a gente conhecia justamente para poder empurrar. Rede social foi uma coisa fundamental, também mudou a forma de fazer política, viabilizou essas candidaturas. Talvez foi a primeira que talvez a rede social foi bem forte, né, em 2016. Exatamente isso. Depois, entre 2016 e 2018, por exemplo, em 2016, quando eu entrei na Câmara, as pessoas falaram assim para mim, rapaz, como é que você conseguiu ser eleito? Porque você não tem... Lembrando, Leandro, você não tem ligação nenhuma com política, né? Não conhece ninguém, foi do zero mesmo. Né?
Exatamente. Assim, o partido era pequeno, a primeira vez que estava disputando campanha, as pessoas não tinham experiência nenhuma, não sabiam de fato como escalar uma campanha, na verdade. A gente está falando aqui da segunda maior cidade que tem no país. Rio de Janeiro tem mais habitantes que muitos países, então, quando eu cheguei na Câmara Municipal, as pessoas falaram mesmo, com muita frequência, olha, a gente, enfim, era até curioso, né, porque eles falaram assim, não, a gente olha justamente quem foi eleito, né, tipo assim, para pegar para fichar a pessoa, né, para saber exatamente o que foi. E a gente sabe que você não se meteu com nada de errado que tem na cidade, não tinha nenhum grupo organizado por trás, realmente, parece que a campanha foi muito, eu falei, não, realmente foi estrito senso, tá na rua entregando panfleto, fazendo vídeo e pedindo justamente para que as pessoas... Isso eu acompanhei de perto na época, realmente, você ia na rua panfletar. É engraçado, assim, no Brasil a gente tem a mania de desconfiar de tudo. Eu acho que se eu não te conhecesse, eu ia desconfiar. Pô, o cara tá fazendo doutorado no IMPA, estudou em Harvard, se formou no IME, o que esse cara tá querendo fazer na política? Você sentiu muito isso também das pessoas, de desconfiança, assim? Tinha muito... Na rua mesmo você observava isso, entende? E é uma coisa que te ensina muito mesmo você fazer, porque assim, você percebe claramente que tem as pessoas que elas já estão, digamos assim, desgastadas com a política nacional, entendeu? Então, mesmo que você chegue para ele e fale assim, não, eu tenho uma ideia diferente, olha só, presta atenção nisso aqui, não sei, talvez você não tenha escutado ainda esse tipo de ideia, mas a pessoa ela não te dá nem ouvidos. Mas, por outro lado também, assim, graças a Deus, teve muita gente que parou para olhar e falou assim, não, deixa eu escutar aqui, talvez... E aí acabei tendo o voto de confiança de muita gente. A gente fez a 10ª maior votação na cidade. Foi impressionante. E graças a Deus deu certo. E até falar um fato que eu lembro, que você foi lá na STK, o fundo que eu era sócio, eu organizei lá para você conhecer o pessoal, depois você ficou até muito próximo de outros sócios lá da STK. E eu lembro você falando da campanha, você me falou um dado que eu fiquei chocado, assim, não fazia a mínima ideia. Porque eu acho que o salário de um vereador é público, assim, você consegue ver em qualquer lugar qual é o salário de vereador do Rio de Janeiro. Mas o que as pessoas não sabem muito é qual é o custo de um vereador se ele fosse usar todos os recursos disponíveis. Então, se puder falar um pouco disso e o quanto você economiza. Eu lembro que você falou na época, eu fiquei chocado, não fazia a mínima ideia que um vereador custava tanto. Eu posso. A gente tem uma estrutura na Câmara Municipal, só para dar um dado para as pessoas entenderem o comparativo geral. A Câmara do Rio de Janeiro ela custa 650, ordem de grandeza, 650 milhões de reais ano. Ela custa a mesma coisa que a Câmara Municipal de São Paulo, sendo que São Paulo, em termos de habitante, é o dobro do Rio. Então, no per capita, a gente custa o dobro. Sendo que é das câmaras mais caras que tem no país. Então... A estrutura que os vereadores têm, por exemplo, você pode fazer jus a 20 assessores. Desses 20 assessores, justamente na campanha, que foi quando a gente discutiu isso, que eu estava fazendo lá aquela conversa, a gente fez o compromisso de utilizar só 6. E com essa redução, a gente economiza 1,5 milhão de reais ano. Isso então, um vereador, né? Um vereador. 1,5 milhão. E aí, justamente, esse 1,5 milhão, enfim, isso poderia, na verdade, estar sendo empregado em outros âmbitos, obviamente, no Poder Executivo, né, porque o Legislativo ele já é inchado, como eu falei, em termos per capita é o dobro do que São Paulo, sendo que o Rio de Janeiro, obviamente, é uma cidade menos rica do que é o Estado de São Paulo, a cidade de São Paulo, no caso, o município. Mas a partir daí não é só fazer a economia, né, tem todas as dificuldades burocráticas para você conseguir destinar o dinheiro. Porque, infelizmente, na administração pública, o olhar é sempre para coibir o mal feito. Então, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, eu deixo de usar por compromisso de campanha os cargos referentes a 14 assessores, economizo 1,5 milhão de reais ano. Eu quero devolver isso para a prefeitura, por exemplo, para a prefeitura usar em algum tipo de atividade de saúde, algum tipo de atividade de... Comprar um respirador, por exemplo. Respirador, por exemplo, dar suporte no hospital de campanha, ou então alguma questão envolta com segurança pública, guarda municipal, ou então aquisição de material escolar, alguma coisa das competências municipais. Só que esse é o bom uso, no caso, né? Agora, você pode tentar também ver como é que poderiam distorcer essa norma, né? Porque... Para distorcer a norma, por exemplo, você poderia ter o seguinte: se a Câmara Municipal pudesse destinar e comprar as coisas diretamente, por exemplo, com os recursos que chegam nela, o que ela faria? Ela poderia simplesmente inchar o seu orçamento para depois destinar de volta, entendeu? Então aí justamente o cara amarra tudo para falar assim, não, esse dinheiro que vai tem que ficar no Legislativo, não pode sair para comprar coisas referentes a outros poderes, a serviços de saúde, serviços de educação. E aí a gente tem dificuldade, por exemplo, para devolver, que eu estava conversando aqui contigo em off. Não, é surreal isso, né? A grande briga que eu estou tendo na Câmara. A gente entrou nesse ano com um projeto de decreto legislativo para tentar devolver agora a economia referente a esse primeiro semestre, que dá uns 750 mil, e foi negado.
no caso, foi indeferido o projeto de decreto legislativo pela presidência da Câmara, e a gente está agora tentando impetrar recursos para recorrer ao plenário para tentar fazer com que o recurso chegue agora, porque não adianta, a gente normalmente tem que esperar até o final do ano para poder devolver, e aí é outro trâmite, no caso, na lei orçamentária anual, mas tentando fazer isso agora, no mês de julho, a gente está tendo esses entraves. Então, agora, essa semana mesmo, a gente vai estar discutindo no plenário para pedir. Até aproveitando já até a pergunta que eu ia fazer para você. Você entrou lá como vereador, você não conhecia nada de política. O que te surpreendeu, primeiro negativamente, eu acho que você já esperava que não seria fácil, mas o que te surpreendeu que é pior que você pensava e o que você achou que talvez te surpreendeu positivamente, foi melhor do que você pensava, assim, quando você entrou lá como vereador na Câmara? Eu vou começar pelo negativamente. Assim, negativamente foi que eu achava realmente que seria mais fácil levar adiante soluções para os problemas. Assim, eu realmente... Uma solução óbvia, tipo essa de devolver o dinheiro, não é tão fácil. Assim, eu subestimava o quão refratário é a política brasileira e o funcionamento do parlamento. Então, assim, se eu tivesse que estimar, por exemplo, a distribuição de tempo, quanto tempo você leva no trabalho, na atuação parlamentar, eu diria que funciona mais ou menos assim. 5% do tempo é para encontrar um problema. Porque, enfim, problema é o que não falta, né? Então, assim, olha para a educação, tem problema em termos de escola, em termos de ideologia presente, enfim. Se você olha para a saúde, você tem problema, por exemplo, financiamento, questão de desvio de verba, questão de gestão pública mesmo. Se você olhar para saneamento, tem problema, se você olhar para segurança, enfim. Você olha 5% do tempo para encontrar o problema. 10% do tempo é para encontrar uma solução. E, basicamente, tem muita gente inteligente no país escrevendo sobre todas as coisas, então, basicamente, você leva 10% do tempo para encontrar a solução. E 85% do tempo é justamente para conseguir convencer as pessoas e passar por todos os trâmites dentro do parlamento para conseguir aprovar. E isso é uma coisa que, sendo... muito, 85% do tempo é nisso, então. É isso, para você conseguir viabilizar justamente. E é uma grande dificuldade, porque por mais que você tenha aliados dentro do parlamento, como eu falei, assim, o parlamento, hegemonicamente, ele tem uma visão de esquerda. Na verdade, não é tanto que ele tenha uma visão de esquerda, mas a visão de esquerda era que preponderava porque você tinha a direita subrepresentada. Por mais que você tivesse alguns guerreiros que se mantivessem, os parlamentares de esquerda eles faziam presente em maior número. E justamente isso já é uma primeira dificuldade, a própria conformação do parlamento, coisa que está mudando, como eu falei, a partir desde 2018, a eleição do presidente da República, ele conseguiu viabilizar a subida de outros tipos de parlamentares mais à direita. Mas não só isso, assim, a própria lógica do parlamento ela é uma lógica de que, bom, dá um exemplo claro. Se você tem um excelente projeto de lei, não basta ele ser excelente. Por quê? Porque se ele for excelente, ele for muito bom, ele for ajudar muitas pessoas, ele for obviamente, enfim, muito claro que vai fazer o bem para a cidade do Rio de Janeiro, por exemplo, um parlamentar que conseguir viabilizar isso e aprovar vai ganhar muito voto, certo? Só que o jogo ele é meio de soma zero, né? Porque você não vai ter mais eleitores na cidade do Rio de Janeiro. Então, se um lado está subindo e ganhando projeção, e ganhando votos, e ganhando apoio perante a população pelo trabalho que está fazendo, alguém está perdendo voto, por mais que essa pessoa esteja fazendo um trabalho pífio hoje em dia. Então, só isso já é nunca tinha pensado desse lado, mas é verdade. Só isso já é motivo para o cara querer embarrear, entendeu? Que as pessoas subem. E aí o cara inventa, e não precisa, assim... Infelizmente, na política, não interessa tanto que as coisas são, porque, como eu estou falando para você, assim, o projeto é bom, vai ajudar muita gente, mas, assim, se a pessoa mente, entendeu? Inventa, planta nota, distorce a história, enfim, tem um microfone mais alto que o seu, porque, como eu falei, tem mais parlamentares de esquerda hoje, infelizmente, dentro do parlamento, mas essa é uma tendência que está sendo revertida. Então, os caras usam de todo tipo de subterfúgio para protelar, para não deixar. Então assim, o quão o parlamento é refratário às ideias que deveriam ser aprovadas, isso era uma questão que realmente para mim foi negativamente, foi uma impressão negativa aqui. Acho que você já esperava que não ia ser fácil, mas acho que foi mais difícil ainda foi mais difícil do que eu imaginava. E teve alguma coisa positiva assim que você não imaginava e foi melhor assim do que você imaginava? Eu acho que positivo foi justamente perceber que tem justamente muito caminho para o crescimento da direita dentro dos parlamentos. Então, como eu falei, assim, infelizmente, o Brasil ele vinha numa trajetória onde, assim, se você pegasse o grande discurso dentro dos parlamentares que existiam dentro do parlamento, que vigorava até por conta de influência do executivo,
eles eram um discurso, como eu falei, então era discurso marxista, de sindicalismo pelego, difamação de forças policiais, o quanto que não batiam nas forças armadas e nas polícias militares. Então, assim, todo esse discurso, exatamente, o que me impressionou, assim, o que eu destaco aqui como sendo positivo, é que, em contrapartida, agora a gente vê um movimento justamente de reação no país, e que, para mim, é muito positivo. E muito positivo justamente porque vem justamente nesse embalo um crescimento do espectro político que, a meu ver, é o que tem condição de colocar o país numa trajetória de prosperidade. E aí defendendo redução dos poderes do Estado, né, dos tentáculos estatais, redução de carga tributária, prestígio de livre iniciativa, defesa de liberdades individuais, então, defesa de forças armadas, de patriotismo. Então, eu acho que esse caminho justamente que tem tudo para colocar o Brasil numa trajetória ascendente, e é bom ver que isso tá se fazendo justamente, está se fazendo realidade agora com o crescimento justamente desse espectro de direita no país. Legal. Então, só para finalizar, fazer uma pergunta, espero muito que seja a resposta que eu esteja pensando. Eu quero te perguntar se você pretende continuar na carreira política, se você não desanimou, porque eu acho que as pessoas não têm noção mesmo que o quanto você abdicou. Eu acho que a pessoa acho que não tem a mínima noção do que é fazer um doutorado no INPA. Então, eles não têm a mínima noção do quanto você abdicou para estar nessa carreira. Então, eu espero muito que pessoas como você continuem na carreira política. Eu não faria isso, eu não abdicaria, mas tem pessoas como você, é claro que existem outras pessoas também, que abdicaram de algo muito grande pelo bem do país. Então, eu queria saber se você desanimou com a carreira política, se vai continuar, como é que está o seu pensamento? Então, Rafael, eu pretendo sim, eu vou continuar. Como eu te falei, assim, do lado positivo que eu vi, assim, você vê realmente muito valor. É muito gratificante você ter o feedback, o retorno, realmente conversar com as pessoas. Então, eu pretendo sim continuar. Que bom, fico feliz com isso, porque as pessoas eu acho que não têm noção, elas não têm noção o quanto você poderia estar numa consultoria estratégica, no mercado financeiro, e o que você está abdicando. Assim, eu fico com pena quando eu vejo você na Câmara de Vereador, assim, eu falo, cara, esses vereadores, com todo respeito aos vereadores, assim, não merecem estar no mesmo espaço que o Leandro, assim, tipo, é um outro nível intelectual, um outro nível de pensamento, assim, e eu torcia muito para você não desanimar com a política. Não, mas não desanimei. E, assim, a Câmara realmente ela traz uma representação da sociedade. Assim, você tem ali todos os espectros representados. E uma coisa que eu aprendi também nesse primeiro mandato, assim, eu estou no primeiro mandato, é claro, mas é que o tempo de política realmente é uma coisa muito importante. Tem coisa que você só aprende realmente assim, vivendo. Então você tem que aprender como é que defende a ideia, como é que você usa, por exemplo, a conjuntura para conseguir avançar uma proposta que você tinha que estava sendo embarreirada, por exemplo, pela esquerda. Como é que você se relaciona também, a forma de se comunicar é muito importante, o uso de redes sociais, o uso dos próprios mecanismos legais dentro da Câmara Municipal, como que o arranjo institucional acontece, para você ficar mais esperto também, não cair, às vezes, em certas passadas de perna. Imagino que deve ter muito isso, né? Tem, o tempo todo. Então, assim, e justamente a qualidade do parlamentar, ela está também muito atrelada ao tempo de política que ele tem, justamente, para poder justamente entender. Não que a renovação não seja importante, a renovação é importante, o acompanhamento dos parlamentares que você elege é importante, e a partir daí, se a pessoa faz um bom trabalho, você se mantém com o parlamentar. Então, mas eu pretendo sim continuar, e como eu te falei, assim, eu sou muito entusiasta do momento que o Brasil está vivendo. Então, assim, eu pretendo realmente continuar, porque eu acho que a defesa desses valores ideais de direita, como eu falei, a gente está vivendo um momento singular no país, o presidente da República foi eleito em 2018. Se tu parar para reparar, o presidente da República foi eleito, não tinha cacique partidário, não tinha grandes partidos políticos com ele, não tinha empresariado, a imprensa batendo o dia inteiro, batendo na canela, enfim, dedo nos olhos o tempo todo. Então, fez campanha com R$1 milhão. Então, assim, conseguiu subir realmente por um movimento mostrando justamente, fazendo reverberar essas ideias que estavam latentes na população. E a gente tem justamente a possibilidade de colocar o país para ir para frente, fazer as reformas que vão vir ainda, né? A previdenciária já foi feita, mas fazer reforma tributária, reforma administrativa para andar. E assim, eu particularmente sou muito entusiasta do momento que o país está vivendo, e isso também é parte da motivação, entendeu? Para continuar. Que legal, que bom. A gente fica e toma as porradas que precisar tomar, mas vai para frente.
Pô, que bom, então fico muito feliz que você vai continuar, desejo todo sucesso, assim, eu espero que mais pessoas como você sigam o exemplo, porque eu acho que as pessoas não têm noção que pessoas boas não têm tanto incentivo, pessoas boas e honestas não têm tanto incentivo de entrar na política, elas vão ganhar, às vezes o salário pode parecer muito, assim, para uma população geral, não vou menosprezar nada, mas as pessoas gerais boas não têm muito incentivo, por exemplo, eu não tenho incentivo de ir para a carreira política, tem que querer muito, querer fazer muito bem pro país. Então, eu quero parabenizar pela atitude e desejar todo sucesso nessa trajetória. Primeiro, só fazer um último comentário. O tempo é seu. É porque, assim, uma das coisas também que eu aprendi nesses 4 anos é que, assim, o parlamento, a gente, por vezes, acha que o político, a gente superestima o que o político pode fazer. Porque, na verdade, assim, o político, ele representa a sociedade. E por mais que o político ele possa reverberar ideias e defender ideias que de alguma forma influenciem a sociedade, a influência da sociedade sobre o político, a influência da sociedade sobre o parlamento é muito maior, na verdade. É daí que nasce, de fato, as mudanças e os avanços que o país pode ter. Então, na verdade, hoje em dia, quando me perguntam se a esfera política é importante, se a pessoa que queira se candidatar, eu incentivo a se candidatar, ainda mais se forem pessoas que normalmente não tinham tanto contato com o meio, então vêm de um background distinto, justamente porque no parlamento é bom que você tenha pessoas de experiências diversas, mas hoje em dia eu também vejo mas na verdade a maior importância que tem é que as pessoas, em cada um dos seus próprios meios, não deixem a política de lado. Então, justamente... Você diz que realmente a população tem um poder nas decisões políticas. É fundamental. E hoje elas têm os mecanismos que antes elas não tinham. Redes sociais, por exemplo, hoje é uma quebra de paradigma fortíssima. Como eu falei, olha, o Brasil elegeu um presidente da República justamente contra todas as estruturas de poder que estavam consolidadas no país. Então, toda a imprensa que hoje bate o dia inteiro no governo federal... E você mesmo foi eleito também em 2016 sem nada de campanha. Eu fui em 2016, entendeu? Às vezes numa marola, claro que eu não quero, assim, o presidente da República fez foi muito maior, mas esse, até porque ele tinha 30 anos de parlamento, no caso, então vinha defendendo essas bandeiras há muito tempo, mas o instrumento, que são as redes sociais, no caso, isso mudou, e justamente agora cada um, até para que você possa não só fazer valer a sua opinião, e é importante e fundamental que isso aconteça, porque, como eu falei, o parlamento responde à sociedade. O parlamento responde à sociedade. Até para que com o passar do tempo, a escolha de parlamentares seja muito melhor qualificada. Né? Porque hoje em dia eu, por exemplo, presto contas diretamente. Não dependo de nenhum intermediário, não dependo de ninguém. Eu chego nas minhas páginas e falo assim, pessoal, estou fazendo isso, meu posicionamento é esse. Você acompanha dia a dia o que eu penso. Então, assim, é realmente um momento muito diferente que a gente vive no país, assim, muito pode ser conturbado. Acho que foi o Paulo Guedes até que falou isso. Então, assim, nós vivemos um momento conturbado, mas virtuoso, e é verdade. Então, assim, e esse tipo de iniciativa aqui, por exemplo, então, justamente para abrir esse tipo de canal, para permitir justamente que tenha essa... Espero que mais pessoas com o potencial que você tem sigam a carreira política, é tudo que o país precisa, pessoas boas na política. Então, muito obrigado, Leandro. Não, tá certo, Rafael. Eu que agradeço. Muito obrigado pela participação. Desejo todo sucesso para você. Continua trilhando essa carreira política, tentando ajudar o Brasil. Então, muito obrigado aí pela participação e pelo seu tempo. Eu que agradeço. Parabéns de novo pela iniciativa. Qualquer coisa, a gente segue sempre à disposição. Um abraço. Valeu.